Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 19, o texto da mensagem nessa manhã. Irmãos, esse texto ele já me pregou algumas peças. Todas as vezes que eu prego nesse texto eu fico assim. Uma vez eu estava pregando nesse texto e um anão entrou na igreja. Sério. Pregando nesse texto e pela primeira vez um rapaz que era um homem de baixa estatura entrou na igreja. Eu falei assim, rapaz, tanto domingo, o camarada vir pela primeira vez na igreja e ele veio nesse domingo. Isso. O texto que nós vamos ler agora conta uma história inusitada. Uma história de fuga. Uma história de pecado, mas também uma história de transformação. E eu quero que você, por mais que eu sei que você já leu esse texto diversas vezes, queria que você, com um olhar muito atento, pudesse voltar os seus olhos para esse texto de Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A história de Zaqueu, ela pode ser resumida em 5 fatos. A gente pode ver um homem que se torna criança. A gente pode ver aqui um homem que procurava e foi encontrado. A gente encontra aqui nessa história um homem pequeno que se torna grande. A gente vê aqui um homem pobre, mas que se torna rico. E a gente vê aqui também um homem que era um anfitrião, mas que se torna um convidado. A história de Zaqueu é uma história que acontece na cidade de Jericó. E Jericó é uma cidade um tanto quanto diferente, porque Jericó era talvez o lugar mais bonito naquele tempo. Jericó era uma cidade de grandes palmeiras, de árvores muito frondosas e bonitas. Era uma cidade planejada, era uma cidade de veraneio. As pessoas iam para Jericó descansar. Jericó era muito conhecida porque ela oferecia muito entretenimento para as famílias. E isso era algo assim muito incomum naquele tempo. Era muito comum as famílias irem para Jericó e as pessoas com mais dinheiro irem para lá descansar. Jesus, ele passa por Jericó. E é interessante porque em Jericó ele salva 2 pessoas. Um cego à beira do caminho, que grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Zaqueu. Só que a história de Zaqueu, ela
ela é muito interessante porque Zaqueu, ele é um publicano, um homem que superfaturava os impostos, e por conta disso ele era alguém odiado pela sociedade. Os publicanos, eles não eram pessoas bem vistas, não eram pessoas queridas. Só que Zaqueu, ele não era somente um publicano. E aí, se você viu, o texto relata, ele nos dá esse detalhe, ele era o maioral dos publicanos, ou seja, era o chefe daqueles que superfaturavam os impostos. Ele era o chefe daqueles que extorquiam o povo. Pensa num cara complexado, num cara que se via longe de Deus. Pensa num camarada ruim, num cara que passava os outros para trás, num cara que se utilizava do sistema, que já tinha adotado técnicas e que conhecia as mais diferentes maneiras de sugar das pessoas aquilo que elas tinham. Eu fico imaginando esse camarada treinando os cobradores de impostos. Olha só, você vai fazer assim, é assim que você cobra, é assim que você faz. Zaqueu agora, ele fica sabendo que Jesus ia passar por ali, e desperta nele um interesse. Caramba, que isso? Eu preciso, eu tenho ouvido falar da fama desse Jesus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso vê-lo, preciso ver ele passar. Eu não posso perder essa oportunidade de jeito nenhum. E aí ele tem dois problemas. Primeiro, ele é baixinho. Segundo, ele é odiado. As pessoas tinham uma ojeriza extrema por ele. E ele toma uma decisão. O que eu faço? Eu vou subir em uma árvore. Um sicômoro é uma árvore muito frondosa. Ele faz uma opção meticulosamente calculada, que é a seguinte: eu não vou subir em uma árvore qualquer. Eu vou subir numa árvore repleta de folhas. Porque, em primeiro lugar, ninguém pode me ver. Em segundo lugar, o que é pior ainda, esse Jesus, o Filho de Deus, não pode me ver. Porque eu sei quem eu sou. E se ele me ver, a coisa pode ficar ruim para o meu lado. Mas eu queria muito vê-lo. Eu queria muito conhecê-lo. Eu queria muito poder ter uma percepção de quem ele é. E aí o texto, ele é interessante porque ele traz uma descrição muito rica, né? O versículo 4 diz: então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ou seja, ele calcula a rota, ele escolhe a árvore e fica ali no bom carioquês, no sapatinho, quietinho, esperando Jesus passar. Só que algo inesperado acontece. Quando Jesus passa por ali, Jesus manda Zaqueu descer. Preste atenção. A atitude de Zaqueu é uma atitude muito comum. A atitude de Zaqueu é uma atitude que todos nós conhecemos muito bem. No universo da psicologia, isso tem um nome. Isso é algo muito estudado. Zaqueu exerceu uma fuga. Zaqueu, ele não queria o confronto com as pessoas e com o Filho de Deus. Zaqueu, ele não queria ser confrontado pela gente e por Deus. Zaqueu, ele se esconde, ele foge.
ele não vai para o embate. E ele foge porque ele tinha uma falsa visão de si mesmo. Zaqueu não sabia quem ele era. Zaqueu não sabia o que iria acontecer. Zaqueu não sabia da verdade a seu respeito. Zaqueu se via como quem? Como um cara sujo, como um cara errado, como um cara sem futuro, como um cara sem perdão, como um cara que, apesar de rico, era marginalizado, que apesar de ter tantos profissionais à sua disposição, ele se via como um cara sozinho. E essa era a visão que Zaqueu tinha de si mesmo. Ele tem uma identidade que era muito latente, que estava ali diante dos seus olhos, muito bem pintada e muito bem desenhada. E sabendo que a multidão estava ali, que Jesus ia passar, eu vou me esconder. Não posso me expor. Só que preste atenção, e vamos trazer aqui a teologia para essa nossa conversa. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem? O achado? Não, o perdido. Ok. Jesus, ele veio porque os perdidos não conseguem ser achados. Jesus veio porque o homem precisa de um Salvador. E as nossas melhores boas intenções não serão suficientes. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ajudar muita gente ao longo da sua vida, mas não é isso que vai te levar para o céu. Você pode dar muito dinheiro para as pessoas. Que bênção. Mas isso daí não vai te levar para o céu. Você pode dar muitos conselhos legais para as pessoas, mas isso não vai te levar para o céu. E aí entenda, vamos tentar pensar aqui, teologicamente falando. Você acha que se você desse conta, ou que se houvesse uma possibilidade qualquer do homem dar conta de fazer alguma coisa e ir para o céu, você acha que Deus enviaria o seu filho, seu único filho, para morrer por nós? Claro que não. Porque nós não conseguimos nos salvar. É que Deus envia o seu filho para nos salvar. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. E é o fato de que nós estamos tão perdidos, é que muitas vezes nós fugimos. É que nós nos escondemos. Existem muitas pessoas assim hoje. Elas querem fazer como aquela mulher hemorrágica que tocou em Jesus pelas costas porque não queria se expor. Ela tocou Jesus fugindo. E muita gente hoje também quer ter um relacionamento com Jesus assim. Eu quero subir na árvore e ver Jesus passar. Eu acho que isso é suficiente, isso daí é legal. O que estava acontecendo aqui? Vamos lá, aqui ó, século 21, vamos pensar aqui com a cabeça das pessoas do nosso tempo aqui. Isso nós sabemos fazer com muita tranquilidade. Qual era o desejo de Zaqueu? Era uma experiência. Ele queria ver Jesus passar. E é isso que muita gente quer hoje. Elas querem ir a um culto. Elas querem se emocionar. Elas querem se sentir tocadas. Mas elas não querem abrir o coração. Elas não querem confessar pecado. Elas não querem se arrepender e mudar de vida. Não. Elas querem
ser impactadas. Ali, pá, me senti, uau, foi uma sensação incrível. Só que preste atenção, que esse encontro com Jesus promoveu na vida de Zaqueu transformações incríveis. E é isso que nós precisamos pensar todos os dias e refletir todos os dias sobre a nossa vida. Será que a minha caminhada com Jesus tem verdadeiramente promovido transformação na minha vida? Porque se não tem, eu preciso olhar e reavaliar. Será que eu estou, de fato, seguindo a Jesus? Preciso dizer uma coisa muito séria aqui para vocês. É verdade. O Evangelho, ele nos impacta. É verdade, a mensagem do Evangelho, ela causa um impacto no nosso coração. A mensagem do Evangelho, ela nos tira da inércia. A mensagem do Evangelho, ela nos confronta. O Evangelho, ele é confrontador. Existem pessoas que estão achando que são os sicômoros da vida, o lugar em que nós devemos existir e habitar, mas o seu lugar não é nos sicômoros. Você precisa descer da árvore. Você precisa abrir seu coração. Qual era o medo de Zaqueu? É que a sua identidade, quem ele achava que ele era, estava tão latente diante dele, e ele se culpava tanto por isso, que ele não queria se expor. Mas a partir do encontro com Jesus, ele entende quem ele verdadeiramente é. E aí ele não somente abre a casa, mas ele abre a vida. Ele abre o coração. Ele abre a carteira. Ele abre os seus, ele derruba os ídolos do seu coração. Ele se torna um novo homem. Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscá-lo. Jesus viu Zaqueu primeiro. E é interessante porque no versículo 5, o texto fala lá que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu. Fala comigo, imita Jesus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Gente, que coisa, que chamado incrível. Eu fico imaginando Zaqueu ali, falando: rapaz, como que esse cara descobriu que eu estou aqui? Ele me viu. E outra, quem me dedurou? Quem falou meu nome para ele? Ninguém. É que Jesus sabia que Zaqueu estava ali. Jesus sabia quem ele era. Jesus foi ali para encontrá-lo. Guarda uma coisa: quantas vezes eu e você também estivemos escondidos e Jesus foi nos encontrar, e Jesus foi até nós. Eu preciso te dizer uma coisa, porque a gente tem aqui o encontro da religião com Zaqueu e o encontro de Jesus com Zaqueu. Você percebeu? Olha o que diz aqui o versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Mas Jesus fala o que para ele? Desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. A religião alija pessoas, a religião condena as pessoas. E esse é o problema, que muitas vezes a gente se esconde, porque a gente tem medo do julgamento das pessoas, do que as pessoas vão dizer de mim. Só que Jesus ama. E aí entenda, porque existe uma distorção disso aqui. Há um problema, que muitas vezes a gente tem a pregação de um evangelho estético, filosófico, que não desce para o coração, que é o local do centro das nossas emoções e das nossas decisões. Jesus amou Zaqueu.
Zaqueu acolheu essa palavra de Jesus no seu coração e entendeu que ele precisava adorá-lo, reconhecê-lo como Deus, o Filho de Deus. E sabe o que isso fez? Isso mudou a sua vida, isso mudou a sua história, isso mudou todas as coisas. Preste atenção. O chamado de Jesus para Zaqueu é: eu vou hoje para a sua casa. Eu não vou ser um conhecido seu. Não. Eu vou revelar o quanto você é amado. Eu vou mostrar a você a sua verdadeira identidade. Quem você, Zaqueu, verdadeiramente é. Qual era o conflito de Zaqueu? A sua identidade. Eu sou um publicano, o maioral dos publicanos, pecador. Eu estou longe de Deus, as pessoas me odeiam. O que dirá esse Jesus que vai passar por aqui? Eu vou me esconder. Mas quando Jesus passa, desce. E não é um desce de qualquer maneira. Tem uma palavrinha aqui que é importantíssima. Desce o quê, gente? Desce devagarzinho, despacito? Não. Desce depressa. Porque hoje me convém ficar na sua casa. Jesus queria transformar o coração daquele homem. Jesus queria mostrar para ele quem ele verdadeiramente é. É mais ou menos assim: Zaqueu, eu estou vendo aqui hoje, cara, porque eu preciso te dizer uma coisa. Você foi criado não para ser essa pessoa que você acha que você é. Você foi concebido. E Deus, ele tem um plano para a sua vida. E aos olhos do Pai, você é um filho amado. Você é aceito. Você é alguém que aos olhos de Deus, por crer em mim, se tornou alguém justo, perdoado. E quando Zaqueu entende isso, ele se arrepende do seu mal. E ele diz: olha, quem eu defraudei, quem eu roubei, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu quero deixar para trás a minha vida de pecado, as coisas ruins que eu já fiz. Eu entendi o quanto eu sou querido, o quanto eu sou amado. Eu entendi que eu sou filho e que eu posso me libertar dessas amarras do que eu entendo ser tão importante para mim. Preste atenção. Os 4 passos aqui dessa passagem. Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer? Nós devemos, de coração aberto, estar diante de Jesus. E o texto, ele fala sobre isso. Jesus ia passar por ali. A coisa normal era o quê? Era Zaqueu estar ali, no meio da multidão, mas ele não podia. Em segundo lugar, Jesus, ele vai ao encontro daquele que está perdido. Jesus fez. Jesus executou. Jesus, ele é o protagonista dessa mudança, dessa virada, dessa transformação. Jesus vai ao encontro de Zaqueu e de maneira assertiva diz: meu camarada, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Em terceiro lugar, nós precisamos crer em Jesus. E não somente crer nele, porque a partir desse momento que Zaqueu crê em Jesus, o seu coração é transformado, mas nós precisamos, em quarto e último lugar, viver agora por meio dele. O que acontece? Zaqueu, ele está falando aqui, a grana, o dinheiro, o respeito, o respaldo, nada disso é mais importante para mim. Se eu defraudei alguém, eu quero pedir perdão, eu quero devolver tudo que eu já tirei.
porque eu agora vivo para te seguir. Eu quero viver para te servir. Zaqueu aprendeu a viver por meio de Cristo. Preste atenção aqui no que eu vou dizer. Todos nós sabemos o que precisamos fazer, mas nós não conseguimos fazer. Vou te dar um exemplo. Você sabe que você precisa ler mais a Bíblia, mas você luta contra isso. Vou te dar um outro exemplo. Você sabe que você precisa ser alguém que perdoa mais, mas você não consegue. Você vive numa luta. Todos nós temos as nossas lutas. E a gente precisa olhar para as nossas lutas a partir da lente do Evangelho. Qual era a luta de Zaqueu? Zaqueu era um ladrão. Zaqueu extorquia as pessoas. Até o dia que Zaqueu entendeu que o Filho de Deus se entregou, que Deus o amava tanto que entregou o seu Filho por ele. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós descobrimos quem nós verdadeiramente somos. Zaqueu entendeu que ele era filho. Zaqueu entendeu que ele era amado. Zaqueu entendeu que a sua verdadeira identidade não estava na grana que ele tinha, mas sim no profundo e verdadeiro amor que Deus tinha por ele. O que te define hoje? Talvez o dinheiro, ele te faça hoje se esconder. Talvez as suas ambições mais profundas do seu coração, elas hoje te levem a subir num sicômoro quando você sabe que Jesus vai passar. Só que preste atenção. O que está em voga aqui não é aquilo que está no seu coração. E talvez, eu sei, talvez verdadeiramente você tenha muitos motivos para se esconder. Mas eu quero que você entenda hoje que a mensagem de Jesus é uma mensagem de graça para você. Graça. Você sabe o que é graça? Algo que a gente recebe sem merecer. E Deus nos ama tanto, 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 e Ele não quer nos dar uma experiência. Deus não quer que você se sinta bem. Deus quer que você entenda verdadeiramente quem você é em Cristo. A maior mudança da sua vida não é você que vai operar. Você não é o protagonista da sua salvação. Você não é o protagonista de uma guinada. E esse é o grande problema da mensagem dos coaches do nosso tempo. É que eles levam você a olhar para dentro de você e tentar tirar o que você tem aí de melhor dentro de você. Só que entenda, quando a gente olha para a palavra, a gente entende que no nosso coração, nós somos o quê? Pecadores. Nós precisamos de Deus. Zaqueu precisava de Deus. Zaqueu estava fugindo, estava se escondendo. Jesus passou e disse: desce depressa, porque hoje convém ficar na sua casa. A religião disse: que é isso? Você não sabe o que você está fazendo. Esse daí é ladrão, hein? Esse daí não presta, hein? Esquece esse homem, que esse daí, ó. Jesus foi. Quem você recebe na sua casa? Um inimigo? A gente não abre a nossa casa para pessoas que a gente sabe que desejam o nosso mal. A gente não faz isso. A gente abre a nossa casa para os nossos amigos. Jesus, ele foi para a casa de Zaqueu. Fico imaginando ali Jesus tomando um suquinho de manga com Zaqueu. Você consegue imaginar isso? Jesus passando a tarde ali com ele, conversando, falando da vida, falando do amor de Deus.
Zaqueu, que era um cara renegado, ele entendeu a verdade a respeito dele mesmo. E a verdade acerca de Deus. Deus é graça. Deus é amor. Mas entenda uma coisa, eu estou terminando aqui. A graça de Deus não é uma graça barata. Você percebeu o que aconteceu? Transformação. Mudança. Um encontro com Jesus é um encontro que promove mudanças. E Ele é o protagonista dessas mudanças. Quanto a mim e a você, o que nós precisamos? Crer em Jesus. Acreditar nele de todo o nosso coração. Você precisa experimentar mudanças na sua vida? Crê em Jesus. Você hoje se sente culpado por conta de algum pecado e você se vê hoje em cima de uma árvore. Ei, você é amado. A árvore não é o seu lugar, a fuga não é o seu lugar. Se abra para Jesus. Creia em Jesus. Você é um filho amado, uma filha amada. Que Deus te abençoe. É hora de nós descermos das árvores da vida e seguirmos a Jesus. Vamos ficar de pé? Senhor, nessa manhã, nós precisamos tirar para fora do nosso coração algumas coisas que estão muito bem guardadas, as 7 chaves. É incrível saber que quando Jesus passa pela vida de Zaqueu, Jesus o conhecia. E nós sabemos que da mesma maneira, o Senhor Jesus, Ele também passa aqui entre nós. O Teu Espírito Santo, Ele toca o nosso coração. Existem áreas da nossa vida que precisam ser transformadas pelo Senhor. Coisas que estão guardadas, coisas que estão presentes aqui dentro há muito tempo. Senhor, nós não queremos mais fugir. Nós não queremos mais nos esconder. Chegada a hora de descer da árvore. É chegada a hora de caminhar com Jesus. É chegada a hora de crer nele de todo o coração. Ó Deus, faz a Tua obra na nossa vida, Pai. Senhor, faz a Tua obra no nosso coração. Ó Deus, nos liberta daquilo que tem nos aprisionado. Senhor, nos faz entender essa mensagem da Tua graça, do Teu amor. E que a gente entenda que não tem porquê a gente ficar fugindo, mas que nós podemos nos entregar e crer no Senhor, e que o Senhor vai dar um jeito, que o Senhor dará o Teu jeito. O Senhor tem a Sua maneira de resolver aqueles dilemas que são tão profundos para nós. Ó Deus, abençoa a Tua igreja. Existem pessoas aqui que precisam dormir melhor, Pai. Existem aqui pessoas que precisam descansar, mas que não estão conseguindo, Pai, porque tem coisas guardadas aí dentro. Irmãos que precisam descer da árvore, que precisam abrir o coração para o Senhor, abrir o coração para Jesus, abrir o coração para essa nova vida que o Senhor tem preparada para nós. Ó Deus, nessa manhã inesperada para nós, como foi inesperada para Zaqueu, o Senhor nos chama a descermos da árvore. Ó Deus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer.
Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. É hora de abrir o coração. Faz morada em nós, Senhor. Faz morada em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém.